Boa tarde. Primeiro de tudo, tenho que agradecer o convite e congratular-me pela plateia, pela casa quase cheia. E tenho também que esclarecer, eu vou fazer uma breve apresentação do primeiro capítulo do relatório. Parte dele já foi apresentado pelo professor Zé Reis, que é, aliás, um dos autores deste capítulo. Os outros dois são o professor João Rodrigues e a professora Ana Santos, que não puderam estar presentes. Portanto, como a minha responsabilidade de apresentar este capítulo, que é um capítulo, se quisermos, um pouco mais de radiografia da trajetória nacional nos últimos 20, 25 anos, uma radiografia que nós procurámos fazer de forma a melhor compreender como chegámos a esta crise, ou seja, quais foram as tendências estruturais da economia portuguesa, que temos que recuar até aos anos 80, até hoje, para melhor perceber o que é que aconteceu, primeiro em 2008 com a crise internacional e depois em 2011 com a crise das dívidas soberanas. O nosso capítulo tem, aqui vou-me repetir um pouco o que o professor Zé Reis já enunciou, mas tem duas grandes teses. A primeira é sobre a determinação externa europeia da economia portuguesa. Ou seja, num mundo globalizado, em que a sobredeterminação externa é marcante para quase todas as economias do globo, no caso português, este processo é indissociado da integração europeia e, por isso, vou-me debruçar um pouco sobre ela. A segunda grande tese deste capítulo é como, e não sei se da forma como a financiarização da economia, ou seja, o peso crescente da esfera financeira na economia portuguesa durante os últimos 20 anos permitiu, de alguma forma, compatibilizar uma nova configuração da economia e um progresso social, um progresso das infraestruturas do país durante um determinado período. Uma compatibilização que a crise veio demonstrar que não é sustentável. E, portanto, aqui o que nós procuramos é contrariar a ideia muito de senso comum hoje, que Portugal beneficiou de um processo de integração europeia, mas que não esteve à altura desse mesmo processo. A ideia de que não tivemos à altura das exigências que o processo de integração nos impôs e que optámos, de alguma forma, pelas políticas facilitistas. A ideia de que andámos a viver acima das nossas possibilidades e, do ponto de vista mais estrito do Estado, a ideia da irresponsabilidade orçamental que nos teria trazido à presente crise. No entanto, mas para contrariar este senso comum, nós temos, e para perceber melhor qual é o papel desta sobredeterminação externa, temos que, de facto, recuar ao processo de integração, quase desde o início, para perceber como Portugal perdeu uma série de instrumentos de política económica. Podíamos recuar mesmo ao ato único e à construção do mercado único e de como dessa forma se perdeu o instrumento de política comercial, mas sobretudo, e esse é o nosso foco no capítulo, como Portugal perdeu o instrumento de política orçamental e política monetária com o processo de integração monetária, a União Económica e Monetária. Porque este processo implicou uma série de critérios, os famosos critérios de Maastricht de 1992, de imposição quer de níveis de taxa de inflação, a taxa de juros e níveis de déficit orçamental não externo. Déficit orçamental de 3% do PIB e uma dívida pública de 60% do PIB, limites que eram discricionários, e eram tão discricionários que o primeiro país a não cumprir estes mesmos critérios já dentro da moeda única foi a Alemanha, e na altura pouco ou nada aconteceu. De qualquer forma, este processo de união económica monetária
a integração de uma esfera financeira ao nível europeu implicou, da parte de Portugal, uma grande aceleração dos processos de liberalização e privatização financeira, que recuam mesmo antes ao processo de integração europeia. Em 1984 tivemos a liberalização do sistema financeiro e a abertura ao capital privado na banca e, sobretudo, depois da revisão constitucional de 89, todo o processo de privatizações que foi iniciado claramente no setor financeiro, ou seja, o pontapé de saída das privatizações foi feito na banca e foi ele que depois, mais tarde, estruturou todas as outras privatizações noutros setores. Esta privatização da esfera financeira, ao mesmo tempo que se regulamentava, no sentido de acabaram os limites de concessão ao crédito, as taxas de juros deixaram de estar administrativamente fixadas. Este processo, acompanhado, que era uma das condições do mercado único, acompanhado pelo processo de integração monetária, de uma descida da inflação, feita sobretudo na altura às custas da descida do preço do petróleo e da indexação do escudo ao marco, e abandonando, portanto, todo o processo de desvalorizações competitivas que tinha sido a marca nos anos anteriores. Estes dois processos, da descida de inflação e, portanto, descida da taxa de juro e de liberalização financeira, permitiu uma enorme capacidade de liquidez do sistema financeiro, ou seja, capacidade do sistema financeiro de conceder crédito a um preço cada vez menor. Esta libertação de crédito, por um lado, que é doméstica, por um lado, mas que, por outro lado, é externa, no sentido em que a banca passa a ter acesso aos mercados internacionais, ou seja, se há falta de poupança interna, os bancos passaram a poder recorrer ao crédito externo. Este processo teve duas consequências, uma positiva e outra negativa, que foram, pelo menos durante os anos 90, compatíveis. A primeira, nós lembramos mais ou menos o que é que foram os anos 90 em Portugal, ou seja, foi um período de aceleração do crescimento económico, baixo desemprego, progresso das qualificações, expansão do Estado Social com novos programas e, portanto, e as infraestruturas aqui são muito importantes. E, portanto, nós tivemos um período de dinamismo da economia portuguesa, mas, ao mesmo tempo, devido à forma como este processo de descida de inflação foi atingido e à nossa integração europeia, nós começamos a perder esta questão da indexação do escudo ao marco é muito importante aqui. Começámos a perder competitividade externa. E aqui, neste gráfico, nós temos o cálculo do que é que é a taxa real de câmbio nacional. Ou seja, isto é uma ponderação do valor da moeda em Portugal em relação aos nossos parceiros comerciais e ponderado, sendo essa relação ponderada pelo nível de importações e exportações que temos com esses parceiros. E o que nós temos aqui é um índice que é de início de 2003 é igual a 100. Nós temos uma degradação ou seja, uma sobrevalorização da nossa taxa de câmbio real ao longo deste período. Isso traduz, grosso modo, em que os nossos produtos em competição nos mercados externos foram perdendo competitividade em relação aos nossos competidores. Qual foi o efeito desta perda de competitividade? Foi uma degradação das nossas contas externas. Ou seja, passámos a importar mais e a exportar menos em termos relativos. Portanto, este segundo gráfico mostra-nos essa degradação, o endividamento anual que a economia portuguesa teve que enfrentar durante os últimos,
20 anos e uma degradação que é muito clara. Nós depois irei alongar mais um pouco sobre o atual equilíbrio, esta enorme recuperação que se vê nos últimos 2 anos, mas o que é importante para mim aqui vincar, de facto, é como o saldo das nossas contas externas foi sendo degradado. E, portanto, aqui temos um dado que na verdade é pouco... Nós falamos muito de endividamento externo, e é um facto que a nossa dívida externa, e aqui estamos a falar em termos líquidos, portanto, não é só o que devemos ao exterior, menos o que temos no exterior, do ponto de vista financeiro. Nós temos uma grande degradação do endividamento externo e, na verdade, eu acho que posso dizer isto com alguma certeza, nós hoje somos o país mais endividado do mundo, do ponto de vista externo. Há um país, que são as Seychelles, que tem uma posição líquida de investimento internacional pior que a nossa, mas comparando com números comparáveis o endividamento líquido externo, Portugal é hoje o país mais endividado a nível externo. E, portanto, esta foi a consequência de um processo de integração financeira, de perda de competitividade, mas que até à crise não colocou problemas de maior à economia portuguesa. Porquê? Porque tivemos, graças à União Económica Monetária, se por um lado perdemos competitividade, por outro lado tivemos acesso a crédito. Ou seja, o financiamento dos déficits que eu acabei de mostrar foi sendo feito de forma fácil e a baixo custo. E aqui nós temos uma posição de Portugal, e o professor Zé Reis já aludiu a este conceito que nós avançamos de financiarização híbrida, no sentido em que nós temos uma explosão da esfera financeira, alimentada por estes processos, mas que, ao contrário dos países mais desenvolvidos, não é feita pelos mercados financeiros, mas sim muito centrada na intermediação bancária, e temos características dos países mais periféricos, de economias emergentes, ou seja, de uma degradação da nossa posição em relação ao exterior e de um crescente endividamento em relação a esse mesmo exterior. Qual é a diferença? É que os países emergentes, para atrair capitais, para se conseguirem financiar, têm que ter taxas de juros muito elevadas. Isso não aconteceu no caso português, porque teoricamente, até à crise, não havia risco e, portanto, as taxas de juros praticadas da banca internacional para a banca portuguesa eram as taxas de juros praticadas nos mercados interbancários a nível europeu. Portanto, durante estes anos até à crise, nós tivemos um processo de endividamento e de refinanciamento que não colocou grandes problemas à nossa economia. Aqui temos uma pequena... Neste gráfico mostramos quais são os fluxos financeiros, ou seja, a banca portuguesa, com quem é que a banca portuguesa se endividou. O nível mais elevado não é surpreendente, é a Espanha, porque é o nosso maior parceiro comercial. A seguir temos a Alemanha, depois a França e cá para baixo, ou seja, temos sobretudo as economias da zona euro e temos grandes economias como os Estados Unidos ou o Reino Unido têm um peso relativo bastante inferior. Portanto, aqui a zona euro é essencial para se perceber qual foi esta dinâmica de endividamento dos bancos portugueses lá fora e, sobretudo, também a transformação do negócio da Banca Nacional. Seguindo o exemplo, isto não é uma originalidade portuguesa, seguindo o exemplo das práticas internacionais da banca, nós temos um grande crescimento do crédito às famílias por comparação ao crédito às empresas. E aqui temos o rácio de um sobre o outro e vemos como este rácio aumentou, ou seja, o peso do crédito às famílias foi sempre maior, foi crescendo, ultrapassando o 1, portanto, sendo maior, a dada altura maior que o crédito concedido às empresas. Mas, ao contrário da ideia feita de que, de repente, os portugueses
andaram todos a endividar-se para comprar férias da República Dominicana ou os novos LCD, é muito claro para onde é que foi este crédito às famílias. E a resposta está ali em azul, é a habitação própria, compra da habitação própria. Portanto, todas as outras formas de crédito, o crédito ao consumo, os cartões de crédito, o crédito automóvel, têm um peso mais ou menos de 20% no todo do endividamento das famílias. E, portanto, aqui, quando estamos a falar de habitação, dificilmente estamos a falar de viver acima das nossas possibilidades, estamos a falar de um bem essencial e da forma como ele foi provisionado a nível nacional. E aqui há claramente responsabilidades políticas na forma como alguns incentivos fiscais foram introduzidos, se privilegiou a compra de habitação própria e se esqueceu do mercado de arrendamento, mas isto é toda uma outra discussão. De qualquer forma, o que nós vemos aqui, então, é um crescimento do endividamento das famílias quase exponencial no final dos anos 90. Depois vemos ali uma pequena travagem, que é a recessão de 2001, e depois uma recuperação, não ao mesmo ritmo que nos anos 90, mas vemos uma recuperação desse crédito, porque o crédito a nível internacional era abundante, portanto, os bancos não tinham grandes restrições no período de 2006 a 2010, ali. E depois aí temos a crise e todo o processo de desalavancagem a que temos assistido. Antes de ir às empresas, não só o crédito está muito concentrado no crédito à habitação, como é preciso também ter atenção à distribuição como ele foi feito em Portugal. E só para vos dar um pequeno número, se virmos a distribuição do crédito hipotecário, portanto, a habitação, pelos quintis de rendimento, só 10% das famílias no primeiro quintil, portanto, o quintil mais pobre, é que tinham dívida à habitação, 15% no segundo quintil, e é no último quintil, no quinto quintil, portanto, nos 20% mais ricos a nível nacional, que temos 40% das famílias endividadas. Ou seja, mesmo o endividamento à habitação foi sobretudo concentrado nas classes médias e nas classes médias altas em Portugal. Passando intimamente ligado com este processo de endividamento das famílias, o endividamento bancário, que é o principal, mas não único, o endividamento bancário das empresas. E aqui há dois fatores que a mim me surpreenderam, mas que fazem sentido com o anterior. O primeiro é o peso da construção, não se vê muito bem, mas tenho que acreditar em mim, é o peso da construção e das atividades ligadas ao imobiliário, o seu peso crescente nos montantes, e aqui é em montantes, nos montantes de crédito concedido às empresas. Por comparação, e aqui só para terem uma ideia, em 1992, o crédito à construção e atividades imobiliárias era 11% de todo o crédito dado às empresas. Em 2008, ele cresceu para 39% de todo o crédito concedido às empresas. E isto tem um reverso da medalha. Ou seja, há um setor que beneficiou, que é o setor da construção, e há um setor que, em termos relativos, embora tenha crescido também, mas em termos relativos foi prejudicado, que é a indústria transformadora, cujo peso desceu de 40% de todo o crédito para 20% do crédito. Portanto, o que nós temos aqui no negócio bancário é, por um lado, a banca empresta às famílias para a compra de habitação e, por outro, empresta ao construtor que vai fazer a casa. Portanto, é um ciclo dominado pela banca e desde que haja crédito a fluir, é um bom negócio, porque é um negócio garantido por ela. Em relação às empresas, os períodos são ainda mais vincados, ou seja, há um crescimento exponencial no final dos anos 90, depois há alguma desaceleração nos primeiros anos do 2000, portanto, estagnação económica, e depois temos outra vez uma aceleração, sobretudo aqui de crédito de curto prazo, o que nos indica que são empresas em aflição financeira
que têm que recorrer a crédito de curto prazo a preços mais caros e, portanto, já dá conta da estagnação que Portugal viveu nos últimos 15 anos, não, mas 12 anos. Portugal, se não se sabem, também é outro dado, Portugal estava no grupo, eu já não sei qual é o lugar, mas Portugal, na década de 2000, antes da crise, tinha sido um dos 4 países que menos cresceu em todo o mundo. Pior que nós, se não me engano, era só o Haiti e a Itália. Finalmente, o endividamento toda a gente fala, não é? Que é o endividamento do Estado. Nós sabemos que o endividamento até à crise houve algum aumento, sobretudo a partir de 2001, mas estávamos na média europeia. Não temos uma dinâmica de endividamento, por exemplo, como a da Grécia, e isso é toda uma discussão, as diferenças e as similitudes que nós temos com esse país. Mas o que a mim me importava aqui vincar, para se perceber também o epicentro da crise, é a forma como, com os processos de liberalização e privatização financeira que eu mencionava há pouco, o financiamento do Estado mudou, a forma como é que o Estado se financiava. Não tinha um Banco Central à sua disposição agora, tinha que se financiar nos mercados, através de títulos. Ou seja, nós estamos perante uma dívida que, sobretudo, na sua maioria, titularizada e oferecida nos mercados. A consequência deste processo é que quem começou a deter a dívida nacional foram, sobretudo, instituições estrangeiras. Nós chegamos antes da crise, a 80% da dívida era detida pelos estrangeiros. E aqui neste gráfico nós temos a evolução da posição líquida do Estado face ao exterior. E vemos o que o Estado deve ao exterior, como se degradou muito mais, ou seja, esta degradação da dívida do Estado ao exterior é muito maior do que o aumento do endividamento como um todo. Ou seja, estamos aqui a falar de uma mudança de quem é que tinha a dívida, que é essencial para depois explicar o que nós tivemos durante a crise financeira. Ou seja, com a crise financeira e o medo, inicialmente na Grécia, de que os Estados pudessem falhar o pagamento da sua dívida, o primeiro efeito que um Estado como Portugal, que está muito dependente dos mercados externos, tem é os nossos credores tradicionais deixam de emprestar, pedem juros mais elevados, especulam em torno dos nossos títulos e deixam-nos numa situação de seca de crédito. E, portanto, o que originou depois o pedido de resgate à Troika. Esse pedido de destaque, de resgate, agora passando um bocadinho do endividamento já para a crise e o programa que nós temos aqui, tentando fazer aqui um bocadinho, fazer um círculo à apresentação. Nós, como o professor José Reis já tinha dito, o programa da Troika é muito claro nos seus objetivos. Um deles é a contração da procura interna, isso foi atingido, isso teve um efeito imediato, que é a queda bruta das importações, o que explica em boa parte depois aquele gráfico, um dos primeiros gráficos que eu mostrei, da recuperação do saldo da balança de transações correntes nos últimos 2 anos. Isso, por um lado, portanto, a redução das importações e, por outro, o aumento das exportações. E aqui, o aumento das exportações, a forma como ele está expresso no programa da Troika, no programa do Governo, parte de um diagnóstico a nível da zona euro que nos diz que os custos unitários de trabalho em Portugal, e aqui Portugal é o cor de laranja, os custos unitários de Portugal e de outros países periféricos, como a Grécia, a Espanha, a Itália, não sei se aparece ali, não, tiveram uma evolução durante o período de vigência do euro divergente em relação aos custos unitários de trabalho da Alemanha.
E aí, que é a linha azul que aparece mais ou menos estagnada neste período. Esta é uma evidência, ou seja, há um diferencial de competitividade que é inegável entre o centro europeu e a periferia. Mas temos que atentar bem quais são as causas deste processo. Não está numa irresponsabilidade salarial, até porque nós, quando vemos o crescimento de salários, quer em termos nominais, quer deflacionados, ele acompanha, grosso modo, a evolução da produtividade. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Aconteceram duas coisas. A primeira é que nós tivemos taxas de inflação estruturais na periferia, mesmo com uma zona euro, com uma moeda única, taxas de inflação na periferia superiores àquelas de países como a Alemanha. E, portanto, mesmo que os salários em termos reais não cresçam, o facto de crescerem em termos nominais traduz-se numa perda de competitividade do nosso país. Por outro lado, temos um processo em que embarcou um país, neste caso é o melhor símbolo, não é o único, da Alemanha, com reformas laborais durante os governos do SPD, os famosos ERTs, acho que é assim que se diz, espero não estar errado, a reforma laboral que conseguiu comprimir os custos e os salários alemães. Não é por acaso que, por exemplo, no período de 2004 a 2008, o país da OCDE onde a desigualdade mais cresceu foi a Alemanha, que é a tradução deste processo. E, portanto, nós temos uma divergência que agora procura ser corrigida pela contração dos salários e pela redistribuição do rendimento a nível nacional. Portanto, em suma, por um processo, a ideia aqui é ajustar empobrecendo, não reconfigurando a economia, não indo de encontro aos problemas estruturais que nós procuramos enunciar no nosso capítulo, mas empobrecendo o país. Isto pode resolver, a longo prazo, talvez, consigamos ganhar competitividade externa. Tenho muitas dúvidas, porque os processos de austeridade não são exclusivos de Portugal. Os nossos competidores estão a fazer têm os mesmos processos em curso, mas, sobretudo, um processo de empobrecimento não resolve, mas piora o problema da dívida. Ou seja, uma dívida que vem de trás, se o nosso produto contrai, se o nosso rendimento cai, é uma dívida que, em termos relativos, cresce. E o seu peso cresce e torna-se insustentável. E é esse o cenário que nos deparamos hoje. E, portanto, eu acho que uma das propostas que virá no nosso capítulo final, acho que nisso estamos todos de acordo, é a necessidade de atacar o problema da dívida e da sua reestruturação. Agora, na última semana, estão em voga. E, portanto, o problema da dívida é um problema que está por resolver e termino com este ponto. O que, de facto, nós procuramos aqui no capítulo é assinalar esta sobredeterminação externa vincadamente financiarizada da economia portuguesa, que deixou tudo ao mercado. A ideia de deixem os mercados funcionar e o capital irá ser afetado de forma eficiente. Isso não foi o que aconteceu. Alguns setores que tinham os melhores incentivos foram favorecidos em relação a outros. Isto traduziu-se numa série de enviesamentos da nossa economia, de endividamento externo, e hoje estamos numa situação em que não temos os instrumentos orçamentais, de política industrial e os instrumentos monetários que nos permitiriam a transformação estrutural da economia portuguesa, tornando-a mais qualificada e ganhando competitividade através da sua qualificação e não só através do preço do trabalho. Estas receitas que foram tentadas com sucesso e que são a história, se quiserem, de sucesso do pós-guerra na Europa, estão-nos vedadas. E, portanto, há aqui uma reflexão para além da espuma dos dias da dívida que é preciso ser feita. E com isto termino. Obrigado.